Imagine um leviatã de aço pesando 48 mil toneladas. Este é o famoso submarino Aquila, o maior do mundo. Em peso, é como um enorme estacionamento cheio de tanques pesados. Jogue uma porca de um desses tanques na água. Ela afundará mais rápido do que você consegue piscar. Mas essa máquina, com a altura de um prédio de 9 andares, não apenas flutua na água. Ela manobra, se esconde e carrega dentro de si energia suficiente para apagar do mapa um pequeno país. O bom senso protesta. A intuição grita. Metal deve afundar. Ponto final. Mas os engenheiros fizeram com que ele flutuasse. O ser humano sempre quis olhar para o abismo. E por séculos isso foi considerado coisa de suicidas. Quarto século antes de Cristo. Alexandre, o Grande, segundo a lenda, desce na água em um barril de vidro. Um belo mito, mas a física estava contra ele. Londres, início do século XVII. O holandês Cornelius Drebbel lança nas águas do Tâmisa um estranho monstro de couro. Uma estrutura de madeira coberta com couro oleado e remos saindo por punhos. Os espectadores na margem estão horrorizados. Eles esperam que o barril se encha de água e se torne o túmulo do inventor louco. Mas a embarcação desaparece debaixo d'água e reaparece em outro lugar. Drebbel provou. Lá embaixo é possível respirar e se mover. Mais tarde, durante a Guerra de Independência do ZEU, dentro, um homem suicida que pedala e tenta prender uma mina no casco de um navio inimigo. Todas essas tentativas tinham uma coisa em comum. Eram brinquedos frágeis de madeira. O submarino moderno é o triunfo absoluto da tecnologia sobre a força bruta do oceano. E para entender como ele funciona, precisamos voltar a um grego nu na banheira. Siracusa, terceiro século antes de Cristo. O matemático Arquimedes senta-se na banheira e vê a água transbordar. No mesmo instante, ele percebe. Seu corpo ficou mais leve. A lenda diz que ele saiu correndo para a rua gritando "Eureka!". O que ele entendeu é simples. Quando você se submerge na água, você a desloca com seu corpo. A água resiste e empurra você de volta para cima. Isso é a força de empuxo. No oceano, sempre há uma disputa de cabo de guerra. A gravidade puxa tudo para baixo, em direção ao centro da Terra. A força de empuxo empurra tudo para cima, em direção ao Sol. Por que uma bolinha de aço de 100 gramas afunda? Porque ela é pequena e densa. Ela desloca apenas um pouco de água, cerca de 10 gramas. A gravidade vence facilmente, 100 contra 10. A bolinha vai para o fundo. Agora vamos pegar esse mesmo metal e esticá-lo em uma folha grande e fina. Enrolamos em um tubo, soldamos as extremidades. A água vence a gravidade e empurra o barril para a superfície. Para um navio comum, isso é suficiente. Ele deve flutuar. Para uma pedra, basta afundar. Mas o submarino tem uma tarefa mais complicada. Ele precisa de um terceiro estado. Ele não deve nem flutuar, nem afundar. Ele deve pairar na água, como um dirigível no céu. Isso é chamado de flutuabilidade neutra. Este é um estado de equilíbrio delicado. O barco deve pesar exatamente o mesmo que a água que ocupa com seu casco, grama por grama. Mas como fazer um navio enorme mudar seu peso bem no meio do oceano? Você não pode jogar o motor ao mar para ficar mais leve? A natureza encontrou a resposta milhões de anos atrás. Os peixes usam a bexiga natatória. Os engenheiros olharam para os peixes e criaram tanques. Dentro, o submarino é como uma matriosca. Há um casco interno resistente, uma cápsula hermética onde vivem as pessoas. Os instrumentos funcionam e há uma placa "não fumar". E por fora, um casco leve, uma bela concha aerodinâmica. O espaço entre eles não está vazio. Está cheio de grandes cavidades, os tanques de lastro principal. Estes são os pulmões do navio. Na posição de superfície, os tanques estão cheios de ar. O barco é leve, como uma garrafa plástica vazia.
Ele tem uma reserva de flutuabilidade. Mas então soa a sirene. Comando: mergulho de emergência. Os mecânicos abrem as válvulas de ventilação no topo. O ar sai com um assobio selvagem. Por baixo, através de aberturas especiais, o oceano invade os tanques. O barco rapidamente fica mais pesado. Ele recebe a bordo milhares de toneladas de água em poucos minutos. O peso do navio se torna maior que a força de empuxo, e ele afunda como uma pedra. Para pairar na profundidade desejada, os mecânicos ajustam o peso com precisão. Eles usam tanques de compensação. Adicionam um balde de água. O barco desce. Retiram uma caneca. Ele para no lugar. Isso é a flutuabilidade neutra. E como subir? Afinal, a 300 metros de profundidade, a água pressiona de fora com força monstruosa. Ela não sairá dos tanques sozinha. Aqui entra em jogo a força bruta, o ar comprimido. A bordo, há cilindros onde o ar é comprimido a 400 atmosferas. É energia de explosão, trancada no metal. Comando: expulsar o lastro. O ar comprimido invade os tanques como uma fera enfurecida. Ele age como um pistão, expulsando a água de volta ao oceano. O barco instantaneamente fica leve e salta para a superfície como uma rolha. Em uma emergência, o submarino literalmente salta da água como um golfinho, levantando uma nuvem de respingos. O sistema é simples, como tudo que é genial, mas só funciona enquanto o casco estiver intacto. E o oceano quer muito esmagá-lo. A água parece macia, mas é uma ilusão. Mergulhe no fundo de uma piscina. Seus ouvidos vão doer. Isso é a pressão da água. Na Terra, vivemos, mas a cada 10 metros de profundidade, mais uma atmosfera é adicionada. O peso da coluna de ar acima da cabeça é substituído pelo peso de uma placa de chumbo. Os submarinos de combate modernos operam a profundidades de até 600 metros. Lá embaixo, cada centímetro quadrado do casco é pressionado com o peso de 60 quilos. Imagine que um adulto está em pé sobre a unha do seu polegar. Agora imagine que essas pessoas estão cobrindo cada milímetro do casco. O oceano comprime o submarino com força de milhões de toneladas, tentando transformá-lo em uma lata de cerveja amassada. É por isso que você nunca verá um submarino quadrado. Cantos são morte. A pressão os quebrará primeiro. A forma ideal é uma esfera. Batiscafos para a Fossa das Marianas são feitos redondos. Mas um submarino de combate é um depósito de mísseis, torpedos e beliches para 100 marinheiros. Viver em uma esfera é inconveniente. Os engenheiros foram espertos. Eles esticaram a esfera em um cilindro e o fecharam com semi-esferas. O resultado é uma forma de charuto. O cilindro suporta perfeitamente a pressão radial. Mas uma forma só não basta. É preciso material. O casco resistente é o coração do submarino. Ele é feito de aço especial com até 8 centímetros de espessura. Na União Soviética foram além. Os peixes dourados de titânio mergulhavam mais fundo que todos e eram mais rápidos que torpedos. Mas eles custavam uma fortuna. Então agora o mundo é novamente governado pelo aço. O mais assustador na profundidade são os sons. Marinheiros experientes dizem: quando o submarino vai à profundidade máxima, o casco realmente se comprime. As cordas esticadas dentro dos compartimentos ficam frouxas, e o metal começa a cantar, estalando e gemendo, resistindo aos terríveis abraços do oceano. Criamos uma fortaleza que não estoura. Agora precisamos fazê-la se mover onde não há ar. Qualquer motor, de um cortador de grama ao motor de uma Ferrari, funciona com o mesmo princípio: combustível mais faísca, mais oxigênio. Na profundidade, não há oxigênio, não há de onde tirá-lo. Nos primeiros 100 anos, os submarinos eram mais mergulhadores. Eles navegavam na superfície com motores a diesel, roncando como tratores, e carregavam enormes baterias. Mergulhavam por pouco tempo, para atacar ou se esconder. Lá,
No silêncio, os motores elétricos funcionavam, mas a carga das baterias durava 1 hora de velocidade rápida ou um dia a passos lentos. Assim que a bateria acaba, um reator nuclear é basicamente um aquecedor muito complexo. O urânio se decompõe e libera uma quantidade enorme de calor. Esse calor ferve a água. O vapor, sob enorme pressão, aciona a turbina. A turbina gira a hélice, sem combustão, sem oxigênio. Um pedaço de urânio do tamanho de um punho fornece tanta energia quanto um trem inteiro de carvão. Um submarino nuclear é limitado apenas pela resistência da tripulação e pelos suprimentos de comida. Ele pode dar a volta ao mundo debaixo d'água 3 vezes, sem nunca aparecer na superfície. Mas um motor potente cria um novo problema: velocidade. Quando a hélice gira rápido demais, a água em suas lâminas literalmente ferve. Formam-se milhares de bolhas, que estouram imediatamente. Isso é chamado de cavitação. Para o acústico inimigo, isso soa como uma avalanche nas montanhas. O submarino se torna barulhento e visível. Por isso, a forma das hélices é um segredo de estado rigoroso. Elas são cobertas com capas enquanto o submarino está no cais. E os submarinos mais modernos nem usam hélices. Eles usam propulsores a jato, bombas silenciosas, escondidas dentro do casco. Então, navegamos rápido e por muito tempo. Mas para onde? No oceano, é escuro como um porão, e o GPS não funciona debaixo d'água. Imagine, você está com os olhos vendados, sentado ao volante, e pedem para você dirigir pelo centro de Moscou. Ondas de rádio morrem instantaneamente na água salgada. Seu smartphone lá é apenas um tijolo, o GPS não pega. Mas a água tem uma vantagem: ela conduz som maravilhosamente. 5 vezes melhor que o ar. Por isso, o submarino vê com os ouvidos. O principal instrumento é o sonar, ou hidroacústico. Existem 2 maneiras de ver. Primeiro, passivo. Este é o modo ninja. O submarino se move em silêncio total, enquanto seus microfones sensíveis escutam o oceano. O acústico é uma pessoa com uma audição única. No meio do barulho das ondas, dos gritos das baleias e do estalo dos camarões, ele deve ouvir o ritmo do motor. Um acústico experiente pode, a 50 quilômetros, dizer: "Este é um destroyer russo, indo devagar, com um rolamento com defeito no eixo esquerdo." Segundo, ativo. Este é o modo holofote. O submarino envia um poderoso impulso sonoro, o famoso ping. O som bate em uma rocha ou outro submarino e retorna como eco. O computador desenha um mapa preciso. Mas há um problema. Ao ligar o sonar ativo, você está gritando para todo o oceano: "Eu estou aqui." O inimigo ouvirá você muito antes de você vê-lo. Por isso, os submarinos de combate quase sempre ficam em silêncio. Mas o sonar só vê o que está ao redor. E como saber onde estamos no mapa mundial? Aqui entra a sua navegação e então ele conta cada movimento. Viramos à direita, aceleramos, percorremos 3 milhas, viramos à esquerda. Ele soma milhões desses micropassos e desenha a rota. No entanto, mesmo um supercomputador comete erros. Após uma semana de navegação, o erro pode ser de alguns quilômetros. Por isso, às vezes o submarino precisa emergir à profundidade do periscópio, levantar rapidamente a antena, captar o satélite, corrigir as coordenadas e mergulhar novamente. Sabemos para onde ir, mas quem controla esse monstro? Pessoas. E elas precisam de algo para respirar. Um submarino é o pior lugar para um claustrofóbico. 100 pessoas trancadas em um tubo de aço por 90 dias. Não há janelas, não há vento fresco, não há saída. O principal problema é o ar. O submarino não carrega um suprimento de oxigênio em cilindros. Não há como levar o suficiente para 3 meses. Ele faz o ar sozinho, diretamente do oceano. Instalações especiais pegam a água do mar e a separam em hidrogênio e oxigênio com eletricidade.
O oxigênio vai para os compartimentos, o hidrogênio vai para o mar, e o dióxido de carbono que exalamos é absorvido por filtros químicos. O ar local é estéril, mas tem um cheiro específico, uma mistura de metal aquecido, óleo e ozônio. O segundo problema é a água. Beber essa água é prejudicial. Ela remove os sais do corpo. Por isso, minerais são adicionados artificialmente. Mas a água ainda é economizada. Banho para o marinheiro, uma vez por semana. O famoso dia do banho. O terceiro problema é a comida e a psicologia. Os submarinistas são alimentados melhor do que qualquer um no exército. Caviar vermelho, chocolate, sucos naturais, peixe defumado. Nos submarinos russos, até mesmo 50 gramas de vinho tinto por dia são permitidos para a digestão. Isso não é luxo. A comida aqui é o principal entretenimento e antidepressivo. Os conceitos de dia e noite não existem. Só há turnos, para que as pessoas não enlouqueçam e não confundam o tempo do dia. A iluminação é alterada. Luz branca brilhante significa que é dia na superfície. Luz azul ou vermelha fraca, noite. E a questão mais delicada, o banheiro. Na profundidade, não se pode simplesmente apertar o botão de descarga. A pressão externa empurrará tudo de volta para dentro com força selvagem. É usado um sistema complexo de válvulas. Primeiro, os resíduos vão para um tanque. Depois o tanque é fechado hermeticamente e o conteúdo é disparado para o mar com ar comprimido. Um erro na sequência de abertura das válvulas pode custar caro. Na história, houve casos em que uma descarga incorreta levou ao alagamento dos compartimentos. Mas e se os submarinistas têm um brinde? Que o número de emergências seja igual ao número de mergulhos. Mas às vezes o oceano vence. Se o submarino afundar no fundo, a tripulação tem dois caminhos. Caminho 1. Molhado. Isso é desespero. Os marinheiros vestem trajes de resgate, entram no tubo de torpedo ou câmara de ar, inundam com água e abrem a escotilha externa. A pessoa sobe à superfície como uma rolha. Mas isso só funciona em profundidades rasas, até 100 metros. Mais fundo, a doença descompressiva mata mais rápido que os tubarões. O nitrogênio no sangue ferve como refrigerante. Caminho 2. Seco. Esperar por ajuda. Um navio de resgate descerá um batiscafo que grudará na escotilha do submarino, e as pessoas passarão para ele sem molhar os pés. Mas há uma solução única. Em muitos submarinos russos, como o Yasen, há uma câmara de resgate flutuante. Toda a tripulação entra em um compartimento especial na torre. Cargas pirotécnicas explodem, soltando as fixações, e a câmara sobe sozinha à superfície, salvando a todos. É a chance mais confiável de sobrevivência. Mas o futuro da frota submarina parece diferente. Será silencioso e sem tripulação. Por que arriscar vidas humanas? Por que gastar energia em oxigênio, comida e banheiros? Robôs não respiram, eles não se cansam. Eles não precisam escrever cartas para casa. Eles são cobertos com uma pele inteligente que absorve qualquer som de sonar. Motores sem hélices, com propulsão magnética, absolutamente silenciosos. Talvez em 50 anos, a profissão de submarinista se torne uma história, como a profissão de foguista em uma locomotiva a vapor. E nas profundezas, apenas sombras de robôs deslizarão, jogando seus jogos de guerra invisíveis. Mas enquanto isso não acontece, pessoas vivas continuam a ir para a autonomia, fechando a pesada escotilha atrás de si, porque nenhuma inteligência artificial pode substituir a coragem humana diante